excetuando, é claro, nós estamos falando aqui dos saberes que exigem uma representação lógica para a sua afirmação, ou seja, um saber que se institui a partir do domínio classificatório de uma ordem racional, não espiritual. Você pode encontrar... Desculpe, gente, eu estou aqui fazendo uma divagaçãozinha, porque eu estou vendo 4 ou 5 alunos aqui, entende? Daqui a pouco vamos esperar um pouquinho. Eu já pedi a Valério que grave a aula um pouquinho, depois daqui um pouco, não é para exatamente não precisar gravar esses momentos aqui inicial. Você pode pegar infinitos autores que tentam justificar ou conceder à fé uma certa racionalidade. Mas isso é um discurso que não interessa à filosofia. A filosofia não está buscando uma base de fé para a sua... uma crença, um fundamento religioso para a sua verdade. Ao contrário, né? A hipoqué da razão é exatamente a exclusão de qualquer natureza distinta da própria razão que a determine e que a faça instaurar-se na ordem do conhecimento. É claro que você, como um bom cristão, sempre vai encontrar uma racionalidade para a sua fé, mas essa racionalidade tem utilidade meramente pessoal, serve às suas intenções, os seus desejos, às suas obrigações, mas ela não tem nenhuma qualidade operativa do real. Não se faz matemática orando para Deus. A oração da filosofia é o cálculo matemático. E ele não se revela ao homem através da sua fé. Não é rezando que você resolve uma equação de primeiro ou segundo grau. Então, gente, faça matemática e, se quiser, segure o texto. Mas antes de rezá-lo, estude muito matemática. Deus não lhe ajudará, mas confirmará tudo que você falar certo. Se você fez a operação certa, Deus garante a sua verdade. Mas jamais ele garantirá uma operação errada como certa. Ou fará você fazer uma correção do seu próprio erro. Então, é nesse sentido que a razão cartesiana traz Deus para o pensamento, mas é um Deus geométrico, um Deus matemático. O Deus de Descartes faz cálculo. Deus de Descartes resolve equações matemáticas. Professor, com licença. Anderson. O senhor já leu o livro A Religião nos Limites da Simples Razão, de Kant? Já li o texto na filosofia propriamente dito, mas Kant talvez seja o mais próximo de desinstalar a ideia de Deus da ordem da razão enquanto ciência. O limite da razão, o limite da ciência são as representações. Nós vamos ver hoje aqui, nós vamos ver ali. Deus, liberdade, imortalidade da alma, temas fundamentais para o espírito humano, mas estão fora da ordem da ciência. O limite da ciência é o limite das representações empíricas, dos juízos sintéticos a priori. Fora disso, você está no plano da moral, da ética, da metafísica, mas Kant talvez seja o autor mais contundente a destituir a metafísica de qualquer racionalidade no sentido de ciência, de destituir a natureza metafísica de qualquer ciência. Metafísica não é uma ciência no sentido da representação empírica do mundo. Os critérios com os quais eu faço ciência não são validados quando eu quero fazer metafísica. Por isso, Kant separa os dois tipos de juízo: os juízos práticos, tá? E os juízos puros, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Mas nós vamos... E Kant não está dizendo que Deus, né,
Aqui tem um livro, Kant e a Morte da Metafísica. É claro, de qualquer jeito, ninguém pode negar que a posição kantiana destituindo a racionalidade dos fundamentos metafísicos, destituindo significa as categorias epistemológicas, as categorias da ciência como fundamento da metafísica, dá uma certa diminuição de Deus, entende? Dá uma certa autonomia do homem em relação a Deus. Vamos dizer, fragiliza um pouco a ideia de um Deus que o homem não pode racionalmente justificar. As mesmas proposições que eu tenho para afirmar Deus, eu tenho para negá-lo. Entretanto, eu não tenho como validar nem a existência, nem a não existência. Logo, são proposições que a razão põe, mas a própria razão não dá conta. Entende? São antinomias. Um ateu tem tanta verdade quanto um cristão. Um está afirmando que Deus não existe e o outro está afirmando que Deus existe. Mas ambos não têm provas para justificar a sua razão, aí parte para um plano da moral, da crença e assim sucessivamente. Mas sai do plano da ciência, dos fundamentos epistemológicos que garante o conhecimento de verdadeiro ou falso, que a ciência nos possibilita. Entende? Mas isso aí é outro, e eu, inclusive, provavelmente nem entrarei no campo da moral kantiana, como eu disse a vocês aqui, é muito tempo. Gente, é o seguinte, eu já esperei bastante, eu vou pedir a Valéria que comece a gravação, tá certo? Já está gravando, professor Joseval. Já está gravando, Valério? Então, obrigado, Valério. Então, quem for chegando, vai entrando aí, quem for chegando, vai entrando aí na sala, e a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar hoje com o confronto entre o racionalismo e o empirismo, pegando um autor de cada representação dessas. Pegando Descartes como representante do racionalismo e Hume como representante do empirismo. Mas antes de começarmos propriamente dito, eu vou hoje dar continuidade um pouco, talvez um pouco a primeira parte da aula ainda, no racionalismo cartesiano, para melhor fundamentá-lo, melhor organizá-lo, para que vocês vá ao confronto com a outra forma de razão, de forma mais clara e mais segura. Mas eu sei que ontem eu coloquei muitos assuntos ao mesmo tempo, não é a pressa de concluir um tema em um tempo tão curto, termina que a gente solta conceitos sem olhar com mais cuidado para ele, ou seja, sem trabalhar conceitualmente, né, como se eles já fossem previamente conhecidos de vocês. É por isso que hoje eu preciso que vocês me dêem um retorno do que aconteceu ontem. Preciso que vocês esclareçam alguma dúvida que ficou ontem, para que a gente possa dar continuidade na aula de hoje. Abro para quem queira fazer alguma pergunta, alguma anotação que foi feita aí como inquietação, tá? Que a gente possa esclarecer para a gente dar continuidade à aula de hoje. Enquanto vocês pensam aqui, um segundinho, eu vou pegar aqui uma água. Um momentinho. Pronto, estou às ordens, à disposição. Tiago, Anderson, Ariel. Eu tenho uma dúvida, professor. Olá, que bom. Uma das pessoas disse, professor, eu tenho uma certeza. Ontem
teve dois momentos. Eu não sei se eu interpretei errado, se eu ouvi mal, mas teve dois momentos da aula que o senhor deixou claro, pelo menos para mim, que a filosofia ela começa a partir do período do período socrático, com Sócrates, Platão. E aí eu fiquei com uma pequena dúvida. O senhor considera que o período pré-socrático, com aquelas escolas, né, filosóficas que a gente já conhece, o senhor considera que o período pré-socrático não foi filosófico? Porque eu fiquei com essa dúvida sobre a aula de ontem. Só Certo. essa mesmo. Tá, deixa eu colocar uma coisa. Vocês tiveram um grande professor de filosofia antiga no módulo anterior, não é? Um grande professor de filosofia antiga no módulo anterior. Não, se você. Isso depende só de interpretações. Se você pegar um Nietzsche, Nietzsche está dizendo que a morte do pensamento começa com Sócrates e Platão. O verdadeiro pensamento se encontra ali nos pré-socráticos. É que historicamente foi indicado o nascimento da filosofia com o nascimento da metafísica, tá? com a razão que sai do particular para o universal. A filosofar é uma exigência do universal. Então, o que nós chamamos hoje dos pré-socráticos, mutatis mutandis, guardando as devidas distinção, o que os pré-socráticos faziam é o que a ciência empírica faz. Tá? A partir dos elementos da natureza, compreender a ordem da própria natureza, no limite da natureza, no limite das representações do mundo físico, do mundo da natureza. O que o filósofo faz é nesse sentido, que é tomado Sócrates como o primeiro a filosofar, porque Sócrates é o primeiro que instaura a necessidade de sair do particular para o universal. Tá? De buscar, da razão que busca um conceito que dê conta dos particulares, mas não é prisioneira de nenhum particular. A ciência é universal, tá? A ciência é universal. E, nesse sentido, é assim. Por isso que Deleuze vai estabelecer que filosofar é fabricar conceito, dizer o que uma coisa é, definir. Olha, definir uma coisa é dizer o que ela é, ao mesmo tempo dizer o que ela não é. É estabelecer limite, é conceito. O conceito é uma unidade mental. O homem é uma unidade mental. Você jamais viu esse homem no particular. Você conhece Jorge, Paulo, Francisco. Mas quando eu quero pensar o homem, eu não posso pensar Paulo, Francisco e Antônio. Porque se eu pensasse Paulo, Francisco e Antônio, eu teria que tomar Paulo, Francisco e Antônio como a definição de homem. Eu preciso ter uma definição de homem para que eu possa compreender quem é Paulo, quem é João, quem é Francisco. Entende? Então, Sócrates sai do homem particular, Paulo, para o conceito de homem. Tá? E é Platão que vai estabelecer aí, então, essa ideia do universal. A filosofia alça voo quando abandona o particular e vai para o universal. Mas abandona o particular não significa esquece o particular. Não. Ela vai ao universal e volta ao particular para compreender a ordem do particular na ordem do universal. Quando a ciência faz a lei é universal, entende? A ciência não faz a lei para atender uma demanda de Santo Amaro da purificação, nem tampouco a demanda de Bangladesh. A ciência faz uma lei que atende a todos o universo. Então, veja, a ciência é universal, a lei é universal, ela dá conta de uma universalidade de coisas. Não significa dizer que não existam algumas coisas que estão para lá dele, mas, como diz Descartes, tudo aquilo que está fora da ordem da razão não é elemento de razão. Entende? A razão não pode dizer da existência de coisas que ela não privilegiou, não colocou como elemento da sua reflexão. É nesse sentido. Então, a história da filosofia ficou classificada como os pré-socráticos, os pensadores que pensaram o mundo, a ordem do cosmos, a partir do próprio cosmos,
pensar a ordem do mundo a partir dos elementos da natureza, daquele que lhes são fornecidos através dos sentidos, da physis, da natureza. Logo, o limite dos pré-socráticos, a filosofia começa, o primeiro filósofo é Tales, mas Tales ainda está no mundo da física, no mundo da natureza. É por isso que vem a palavra metafísica, que nem é uma invenção nem de Platão, nem tampouco de Sócrates. É lá de Aristóteles na classificação da ciência, depois de classificar as ciências físicas, Aristóteles, então, vai classificar as ciências que não são físicas, tá? Essas ciências que não são físicas, ele chama de metafísica, entende? Metafísica. Mas, de qualquer jeito, o primeiro exercício, o primeiro movimento da transição do particular para o universal é feito por Sócrates e por Platão, entende? Veja só um exemplo aqui. Sócrates quer pensar o que é o bem. Aí ele pergunta, vamos imaginar que ele pergunta, o que é o bem? Se cada um definisse o bem e cada um tivesse a verdade na sua definição, seria impossível um bem comum, porque cada um definiria o bem segundo a sua própria conveniência. Então, Platão vai dizer, não é possível imaginar um bem que seja bom para todos, um bem universal. Se eu quero pensar a cidade, eu tenho que pensar o bem para o indivíduo ou para a cidade. Se eu penso bem para o indivíduo, esse bem do indivíduo contempla a cidade. Se eu penso bem da cidade, esse bem da cidade contempla o indivíduo. Logo, para Platão, quanto maior a extensão da ideia, maior o seu alcance. Logo, se eu quero pensar o bem, eu tenho que buscar um bem ideal, tá? Um bem que seja uma ideia do bem, um bem que regule todos os bens particulares. Logo, o bem da cidade, o bem de todos, é maior do que os bens particulares. Assim vale também para a justiça, que me adianta uma cidade onde cada um tem um critério de justiça. É preciso, para a convivência social, que tenhamos uma ideia reguladora de justiça, né? Uma ideia que seja a ideia perfeita de justiça. Aí você diz, mas, professor, a ideia perfeita de justiça não existe. E Platão também sabe que a ideia de justiça perfeita não está ao nosso alcance. Não é? Mas não é porque não está ao nosso alcance, não implica que nós não tenhamos que buscar. Não está no nosso alcance, mas é o farol que deve iluminar a nossa caminhada em busca dele. O conhecimento perfeito não existe, mas se não buscarmos, não conheceremos o próprio conhecimento. Todo conhecimento tem uma representação do perfeito na sua imperfeição. Entende? Logo, então, é preciso que a justiça seja a justiça da cidade, que o bem seja o bem da cidade. Então, se você perguntar, então, Joseval, o que é o bem da cidade? É um bem ideal. É como o amor, não é, gente? Se nós fôssemos definir o que é o amor aqui, cada aluno aqui da sala definiria o amor segundo a sua experiência pessoal. E com essa multiplicidade de experiências pessoais, multiplicidade de individualidade sobre o amor, como é que eu poderia definir o amor? Eu diria, então, eu vou dizer que o amor é a definição de Anderson. Olha, se é a definição de Anderson, é a verdadeira, todas as outras definições ou são falsas ou não são literalmente tão verdadeira quanto a de Anderson. Então, eu vou tomar de Anderson como modelo. Mas você vai dizer, não, a de Anderson é a minha. Cada um tem uma ideia sobre o que é o amor. Olha, assim fica impossível a nossa comunicação, a nossa intersubjetividade. Saia do amor e coloque a ciência, tire a palavra amor e coloque a ciência. É por isso que o amor platônico é uma ideia do amor, uma ideia que regula todos os amores particulares, mas nenhum amor particular dará conta da ideia do amor universal. Aí você diz, o amor universal é um amor delírico, ideal. É preciso que ele seja delírico e ideal para que possamos buscar. Todos nós buscamos no amor a perfeição do amor. Sabemos que a realidade não nos dá essa perfeição. É por isso que buscamos.
Buscamos trazer para o imperfeito a ideia do perfeito, como um artista busca para o quadro a ideia de perfeição, sabendo que, ao amanhecer do próximo dia, a ideia de perfeição hoje torna-se imperfeito para o amanhã. Entende? Assim é o conhecimento, né? Esse movimento permanente. Então, Anderson, nesse sentido que a metafísica termina sendo a referência, o paradigma do nascimento da filosofia, enquanto filosofia que nós conhecemos nos dias de hoje, tá? Então, não está dizendo que os pré-socráticos não estão fazendo filosofia. Fazem filosofia, fazem ciência como se estivessem fazendo filosofia. Agora, pela primeira vez, em Sócrates como provocação e em Platão, enquanto resposta, a filosofia é literalmente um conceito, é uma fabricação de conceito. Aí volta a dizer o que colocava Deleuze, filosofar é criar conceito, é fabricar conceito. Esse é o papel do filósofo, é um fabricante de conceito, é criar ideias, né? É ir para o mundo das ideias. Não é à toa que cai na boca do povo de que o filósofo está com a cabeça no mundo da lua, não é? No mundo das ideias. Mas ele está do alto, porque do alto ele vê mais, com maior abrangência, o mundo que está lá embaixo. Aristófanes, quando escreve As Nuvens, para gozar com Sócrates, na primeira cena, quando ele entra em cena, coloca Sócrates dentro de um panacum, de um cesto, em cima de uma árvore, e diz: Sócrates, desça daí, venha conversar com a gente, quer dizer, venha para a nossa realidade, sai do mundo das ideias, sai do mundo do alto, venha para o mundo real, é onde estamos aqui. Ele diz: não, se eu estou aqui é porque eu vejo melhor o que está aí. Então é isso, gente. É aquela velha história. Às vezes, para você ver a floresta, você tem que sair de dentro da floresta, tá bom? Respondido, Anderson? Sim, perfeito. Obrigado. Alguém mais alguma pergunta, gente? Sem vergonha. Olha, Anderson fez uma pergunta e quanta coisa gerou. Outra pergunta ou qualquer outra coisa? Ariel, Elionai Santos, Tiago. Nada? Perguntar mais? Então a gente pode começar de fato a aula de hoje? Tá. Peço a vocês que me interrompa, que pergunte novamente aqui. Não deixe acumular as dúvidas, porque elas só complicam a reflexão de vocês, tá? Eu sei que muita gente aqui está vendo um discurso filosófico pela primeira vez, gente, pelo menos assim diretamente. Então, não é fácil lidar com os delírios dos filósofos. Parece algo muito estranho para a gente, porque não faz parte da nossa natureza diária esse delírio. Descartes está delirando. O que é que esse sujeito está falando? Eu não penso nada disso e o mundo continua existindo. A diferença entre você que não pensa nada disso e continua no mundo é que você usa o mundo, mas sem saber o que o mundo é. Se a ciência também usasse o mundo sem saber o que o mundo é, o próprio mundo desapareceria. Para que o mundo não desapareça, para que nós sobrevivamos, para que nós permanecemos existindo neste mundo, é preciso que alguém seja louco o suficiente para ver o que não vemos, para pensar o que não pensamos. São esses loucos que nos salvam, são esses loucos que criam as vacinas. Imagine se não existisse alguns loucos capazes de ver micróbios que nós não vemos, capazes de ver. Acham vocês que tudo que está aí é ao alcance dos nossos sentidos? Não é. É preciso que haja os loucos. Quem são os loucos? São aqueles que veem o que a gente não vê, ou não consegue ver. Mas por que eles fazem isso? Porque eles ultrapassam o limite dos sentidos. Ele vê o mundo pela sua essência. Entende? Quando ele está querendo compreender a ordem da matéria,
Eles não estão querendo compreender a ordem da matéria segundo o seu toque, segundo o seu cheiro, segundo o seu paladar, segundo a sua audição. Ele não está querendo ver a ordem das coisas pela ordem dos sentidos. O essencial é invisível aos olhos. Filosofar é ver o essencial. Fazer ciência é ver o essencial. E se você quiser verdadeiramente ver a realidade, feche os seus olhos. Porque não é aos seus olhos que a realidade se apresenta a você. Eu disse ontem que Copérnico, em um escritório, lá no século XII, século XIII, em seu escritório, em puros cálculos matemáticos, viu o universo inteiro. Viu o universo inteiro. Os gregos, no século IV, já mediram a distância da Terra por cálculos matemáticos. Não precisaram sair percorrendo a Terra inteira, medindo ponto a ponto. Por só cálculos matemáticos, alcançou a Terra inteira. E erraram por pouco. Não sei verdadeiramente, parece que o erro da medida original para que a medida que é hoje é a distância entre Salvador e Feira de Santana. É muito pouco, né, gente? Não sei se essa é a medida, se estou errado, mas a distância não foi grande, o erro não foi grande. Então, essa capacidade de transcender ao dado que me dá o dado. Então, é por isso que o filósofo é aquele que, estando encarnado em um tempo, é capaz de compreender, sair desse tempo, compreender esse tempo, retornar a esse tempo e lhe dando uma nova direção. O filósofo sempre indica uma direção. Pode não ser a correta, pode não ser aquela que vai ser tomada, mas ele é o pensador, aquele que irá compreender a ordem da desordem, entende? Dar sentido o que parece não ter sentido, dar direção o que parece não ter direção, dar razão o que parece que é crise, sair da dúvida o que parece que não tem saída. A razão que parece perdida é reconstruída, reinstaurada, reinaugurada. No caso de Descartes, reinventada. Descartes não é um reformador. Ele não está reformando a razão antiga, trazendo a razão de Platão, a razão de Aristóteles e dando uma nova, acrescentando a essa razão novos critérios. Descartes está inventando uma razão nova, inventando uma razão que ainda não foi usada na história do pensamento ocidental, inventando uma razão que tem a identidade do sujeito pensante. Quando Descartes, eu falei ontem, quando Descartes escreve os princípios da filosofia, aqui, os princípios da filosofia, dá para ver aí, gente? Dá para ver? Quando ele escreve esse livro, Os Princípios da Filosofia, logo aqui no prefácio, ele tem uma carta de apresentação que chama-se Carta Prefácio. É o prefácio que ele faz ao próprio livro. Nesta carta prefácio, talvez seja um dos documentos mais importantes que Descartes faz, contestando toda a filosofia que lhe antecedeu. Porque Descartes quer construir uma nova filosofia. Mas eu disse aqui ontem para vocês que toda construção começa com a desconstrução. Não falei essa expressão ontem para vocês? Descartes, então, quer desconstruir o pensamento que lhe antecedeu para construir um novo pensamento. Descartes não quer construir uma casa sobre alicerces da casa velha, da casa antiga. O que Descartes está buscando é construir uma casa nova, com novos alicerces. Esses novos alicerces dessa nova casa são os alicerces da razão. Entende? É nesse sentido. É preciso, por isso que ele diz, eu preciso de uma moral provisória, porque essa moral que eu tenho fundada nessa razão especulativa não me serve, não me é interessante. Eu preciso, então, construir uma nova moral que atenda à necessidade das regras do método. Eu deveria apresentar uma moral e provavelmente apresentarei mais tarde uma moral definitiva, mas por hora eu preciso de algumas regras do método
e algumas regras da moral, de uma nova moral. Uma nova moral, para uma nova razão, uma nova regra, um novo método, uma nova moralidade. Essa moralidade, essa moral definitiva nunca apareceu. Entretanto, lá no final da vida, diante dos questionamentos existenciais da rainha Cristina, Descartes, então, vai respondendo a essas demandas existenciais da Cristina, e essas demandas existenciais se tornam o livro As Paixões da Alma, que é um livro de moral, mas não foi escrito com a intenção de ser a moral definitiva de Descartes. Então, a gente pode dizer que a promessa de Descartes de uma moral definitiva, uma moral regida pelo método da geometria, não foi dada. Ele obedece naturalmente a uma moral mecanicista, ele obedece naturalmente a uma moral subordinada à ordem da razão, ele obedece naturalmente a uma moral subordinada a um mundo mecânico, tá? Quando ele está descrevendo os sintomas de uma doença de Cristina, de uma ansiedade, de uma dúvida, de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia da alma, ele usa o corpo de Cristina como uma máquina para justificar os movimentos que estão levando a aquele sintoma, a aquele efeito, as causas que podem ser localizadas, esse efeito que está produzindo na alma de Cristina. Mas então ele está regendo aquela moral pelos fundamentos da física, pelos fundamentos da ética, ou da mecânica, né? Por aqueles fundamentos que nós colocamos ontem de uma física quantitativa e não mais uma física qualitativa. Mas a moral definitiva, esse livro será publicado depois da morte de Descartes, mas a moral definitiva, produzido com a intenção de ser uma moral do método, ele não construiu, ele não elaborou. Entretanto, aqui, voltando aqui à filosofia cartesiana, e aí trazendo um pouco da aula que nós começamos ontem, Descartes quer fazer filosofia como se estivesse inaugurando. Claro que você, aí às vezes, a nossa infantilidade, a nossa ingenuidade, acredita a Descartes uma certa arrogância. Descartes quer fazer filosofia como se estivesse fazendo filosofia pela primeira vez. Como se ele quisesse dizer que até agora os que tentaram filosofar não conquistaram sucesso, não obtiveram sucesso. Nem os pré-socráticos do mundo da natureza, nem Platão no mundo da metafísica, nem Aristóteles numa metafísica substancializada, nem os cristãos com a metafísica sacralizada. Todos fracassaram. Chega a dizer que Platão errou, Aristóteles errou, e os cristãos, significa aqueles que filosofaram, tentando subordinar, tornar a filosofia serva da teologia, a serviço da teologia, sequer podem ser considerados filósofos, porque eles tinham sua preocupação era com a teologia e não com a ciência. Então, para Descartes, pela primeira vez, a filosofia toma para si a responsabilidade do mundo. Por isso que ele vai dizer, transformar a filosofia numa necessidade prática, para atender a demanda do homem. Descartes não quer compreender a ordem do mundo, ele quer transformar o mundo na condição necessária do homem, a serviço do homem. É o que nós chamaríamos de uma filosofia prática. Qual é a função da filosofia? Usar o mundo em benefício do homem, facilitar. A filosofia deve trazer facilidades para o homem nesta vida. Dominar, a filosofia só pode beneficiar o homem se for capaz de dominar o mundo.
Interpretar o mundo é dizer como ele está aí. Eu quero que o mundo seja traduzido para atender às minhas demandas, para atender às minhas necessidades. Uma filosofia que não me serve não tem utilidade nenhuma. É isso que Platão, Descartes está dizendo. Até agora, fizeram uma filosofia puramente conceitual. Eu quero uma filosofia prática, uma filosofia que dê conta do mundo, uma filosofia que operacionalize o mundo para facilitar a vida do homem. Olha o que é que ele está buscando. Veja, então, o que ele está buscando é a mesma coisa que a ciência está buscando. Eu quero compreender a ordem do fogo para transformar o fogo em benefício do homem. Eu quero conhecer a ordem do corpo para transformar o corpo em benefício do homem. Eu quero saber como o corpo funciona, para que quando eu precise de trabalhar o corpo, não tenha que recorrer a Deus. Eu tenha conhecimento suficiente para operacionalizar essa máquina. O modelo de máquina para o século XVII, o mundo é uma grande máquina. Entende? É uma grande máquina. Da macro-máquina à micro-máquina, seja do cosmo como um todo, como uma formiga. Entende? Não tem diferença do funcionamento do cosmo para o funcionamento de uma formiga. Ambos estão funcionando como funciona uma máquina. O que diferencia aí é a extensão, é o tamanho, é a grandeza, tá? Mas ambos são máquina. Entende? Cada peça na formiga exerce uma função para que a formiga seja plenamente formiga, seja totalmente formiga. Se eu quiser, então, compreender como funciona a formiga, eu tenho que conhecer como funciona cada micro-organismo da ciência. Desculpe, compreender como funciona cada micro-organismo da formiga. Da mesma forma, se eu quero compreender como funciona o cosmos, eu devo compreender como funciona cada peça dessa grande máquina, dessa máquina gigante desse cosmos. Logo, não tem nenhuma diferença entre conhecer o corpo humano, conhecer uma formiga, conhecer uma árvore e conhecer o cosmos. As técnicas de decifração, as técnicas de conhecimento são as mesmas, são máquinas. Não tem alma, entende? Não tem imagens, não tem fantasias, não tem qualidades. Você vem, professor, e o corpo humano não é dotado de uma alma? Vamos deixar essa parte para depois, para não atrapalhar mais ainda. Entende? Descartes chama a alma de pensamento. Quando Descartes fala alma, espírito, razão, é a mesma coisa. Eu quero salvar a minha alma. Descartes está dizendo, eu quero salvar a minha razão. Eu quero salvar o meu espírito. Descartes está querendo, eu quero salvar a minha razão. Entende? Então, são denominações polissêmicas do conceito de razão. Então, quando Descartes está falando de espírito, não está falando de um espírito transcendente. Ao contrário, está falando de um espírito de ação humana. A alma cartesiana é substancial. A alma cartesiana é uma alma pensante. A alma cartesiana tem uma outra alma dentro dela, que é a matemática. Professor, bom dia. É Igor? Pois não, Igor? Isso. Professor, me tira uma dúvida, desde ontem que isso ficou cutucando na minha cabeça. No século XIX, Allan Kardec, na França, deu início à doutrina espírita, né? E quando a gente para analisar essa questão da dualidade cartesiana, né, de uma mente associada a uma alma, e esse processo de continuidade de evolução, refutando essa ideia de um corpo, de uma matéria finita, a gente pode associar o espiritismo, né, o kardecismo, a esses princípios cartesianos, porque não. Quando eu paro para pensar... Não? Esqueça morte. Descartes não acredita que a matemática dê conta de nenhum espírito, excetuando espírito de porco. Só espírito de porco. Nenhum espírito. Entretanto, você colocando aí, Allan Kardec,
que eu não queria entrar nessa linha aí, mas de qualquer jeito, se você quiser buscar um filósofo que abre espaço para uma interpretação espiritualizada da alma, vá a Platão, no mundo das ideias, porque há uma encarnação ali. A alma cai e assume um corpo. Esse corpo, para Platão, pode ser o corpo de um homem, pode ser o corpo de um animal, que vem outras interpretações. Tá? Mas a alma, o corpo se torna uma prisão da alma, porque quando a alma assume um corpo, se esquece de tudo que ela conheceu enquanto ela é alma pura, porque no mundo das almas puras, ela vivia com a perfeição, que Allan Kardec, sei lá, vai chamar espírito de luz, e que o cristianismo, como não tem encarnação, diz que esse espírito de luz é eterno e que não há reencarnação, não é? Mas, para Platão, o corpo é uma prisão da alma. A alma deseja, através do conhecimento, se libertar dessa prisão. Então, para Platão, o conhecimento qualifica a alma, ilumina a alma, para que ela revele essa ideia do perfeito. É claro que isso aí pode ser traduzido no sentido espiritualizado. Tá? Então, ali em Platão, e aí você pega o Allan Kardec, no Evangelho segundo Allan Kardec, parece, ele começa lá os seus estudos, porque essa pergunta já me foi feita outras vezes, recorrendo aos filósofos, a Platão e tal. Mas aqui não há nenhum vínculo, nenhuma ligação entre a matéria e o espírito, entende? Não há nenhum vínculo entre a matéria e o espírito. Tá? O que Deus concede ao homem, é a racionalidade, a capacidade, a possibilidade. Isso nós vamos ver daqui a pouco, porque essas ideias que estão na alma são ideias perfeitas. Quando o homem faz um cálculo matemático, como é que ele pode saber que errou no cálculo matemático? Se ele tiver uma ideia do acerto desse cálculo. Logo, eu só tenho a ideia do imperfeito porque eu tenho em mim a ideia do perfeito. Logo, eu só sei que errei. Eu só sei que errei em um cálculo matemático porque eu tenho a ideia da possibilidade do cálculo ser verdadeiro. Ele não está verdadeiro. Logo, a ideia do perfeito está na alma do homem. Mas essa ideia do perfeito não pode ter sido criada pelo homem. Porque se o homem tivesse sido o autor da ideia do perfeito, ele mesmo seria perfeito. Mas ele duvida. E quem duvida, duvida porque não sabe. Os deuses não jogam dados. Os deuses não duvidam. Os deuses não têm incertezas. Os deuses não erram. Logo, se existe uma ideia do perfeito em mim, essa ideia não pode ser criada em mim. Se não foi criada por mim, ela deve ter sido criada por alguém fora de mim, mais perfeito do que eu. Então, Descartes está buscando aí as provas da existência de Deus. A prova da existência de Deus. Então, Descartes busca, no primeiro momento, a prova da existência do mundo e, segundo momento, a prova da existência de Deus. Aí vocês poderiam me perguntar, mas, Joseval, por que Descartes está buscando agora, se ele no início do processo duvidou do mundo, duvidou de Deus, por que é que Descartes agora está buscando trazer Deus para o espírito, trazer o mundo para o espírito? Porque ele precisa se conectar com o mundo. Precisa se conectar tanto com o mundo físico como com o mundo metafísico. Entende? Então, Descartes precisa objetivar a subjetividade. Descartes inventa a subjetividade, instaura na subjetividade a base da verdade. Então, todo conhecimento passa a ser uma construção do sujeito. Mas o sujeito não pode construir o conhecimento em si para si. Ele precisa construir o conhecimento em si para o outro, para a alteridade. O conhecimento cartesiano precisa sair de si.
Caso contrário, ele seria um solipsista, uma verdade que não precisa de nada que a confirme fora dele. Tenho gravado em meu peito mais filosofia que nenhum Kant escreveu, mas sem o outro é só especulação filosófica. Eu preciso do mundo, eu preciso me apropriar do mundo. Porque eu acabei de dizer e colocar para vocês que o ideal de objetivo de Descartes é conquistar o mundo, não é? Não foi isso? Converter o mundo em benefício do homem. Agora, ele conquistou a si mesmo, conquistou a primeira verdade, obteve sucesso na sua conquista, porque submeteu a essa verdade aos critérios da matemática. Tá? A primeira verdade cartesiana tem a sua alma na matemática. Foi matematicamente, obedecendo às regras do método, é tanto que Descartes só irá chegar ao cogito na quarta meditação. Tá? Na quarta meditação. Né? A primeira meditação cartesiana é se colocando em dúvida o mundo. Tá? E ele vai até que ele chegue. Agora, não tenho garantia de absolutamente mais nada. Não tenho garantia de Deus, não tenho garantia do mundo, terei eu garantia de mim mesmo. Então, mas ele está obedecendo às regras. Na primeira, coloca em dúvida. Na segunda, estabelece as regras da moral e da geometria. Na terceira, faz a passagem. Na quarta, é a conquista do eu. O cogito ergo sum. Penso, logo existo. Veja, a primeira proposição de Descartes é: todo homem é dotado de razão. Mas todo homem é dotado de razão se for capaz de conquistar esta proposição. Ergo cogito sum. Penso, logo existo. Um dia eu estava dando aula e um aluno apresentou um seminário qualquer e ele disse que os filósofos adoram frases de efeito. E todos tinham suas frases de efeito. Então, Descartes, para não ficar de fora, também inventou a sua frase de efeito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É claro que você tem que acreditar isso à infância da razão, né? Uma razão que ainda é muito infantil, que ainda está usando fraldas. Tá? A frase desgarrada da ordem do sistema não tem sentido. Né? E aí vira uma frase pop. Penso, logo existo. Amo, logo existo. Né? Tenho fé, logo existe. Então, essa proposição serve para qualquer coisa. Eu me lembro que eu era estudante de filosofia e fui assistir a palestra de um professor meu. Ainda não tinha sido meu professor, mas seria meu professor. E ele falava sobre Descartes e fazia uma crítica a Descartes. Veja como a academia também erra. Né? A infância da razão não é só das crianças, às vezes é de um homem já maduro, que é professor, que ensina filosofia. Então, ele querendo fazer uma crítica a Descartes, ele dizia o seguinte: penso, logo existo. Essa mesa não pensa, logo essa mesa não existe. Como chacota, e dava risada. Penso, logo existo. Esse quadro não pensa, logo esse quadro não existe. Então, a única coisa que existe é aquilo que pensa. Descartes não está dizendo isso, né, gente? Às vezes a gente tem que conceder a um sujeito chamado Descartes alguma genialidade, né? O terrível é quando a gente deseja ser mais gênio do que gênio. Na nossa burrice, nós tentamos fantasiá-la de sabedoria. E aquele professor, naquele momento, estava exercitando a sua ignorância e chamando aquilo de filosofar. Porque se Descartes dissesse só existe aquilo que pensa, nada existiria no mundo, só ele. Então não tem sentido. Descartes quer conquistar o mundo, Descartes está fazendo ciência. Descartes quer dizer que o mundo existe, mas só pode existir para um sujeito que pensa. Se o mundo não existir para o sujeito que pensa, o sujeito que pensa não pode acessar o mundo, não pode compreender o seu íntimo, o seu interior, o seu sistema, não pode dominar. Descartes quer tornar o homem senhor da natureza e não escravo da natureza. E quando é que o homem se torna senhor da natureza? Quando subordina a ordem natural à ordem racional. Quem tem autonomia é o pensamento.
Aí você diz, então, Joseval, se eu não pensasse o mundo não existiria. Basta você perguntar quantas coisas devem existir no mundo que não existe para você, porque você não pensa. As coisas só existem quando se torna alvo do seu pensamento. Vai você dizer que em algum lugar do universo não tem um unicórnio, um cavalo que voe? Eu não posso dizer se tem ou se não tem. Como eu não posso dizer que tem ou que não tem, eu não posso afirmar a sua existência. Não tem validade. Logo, para que tenha validade, tem que estar presente no meu pensamento. Então, Descartes está dizendo que o Sol não existe. Mas antes de eu pensar o Sol, antes do Sol fazer-se presente no meu pensamento, antes de eu me tornar senhor do Sol, antes que eu possa conhecer o Sol, o que existe é uma manifestação de luz, entende? Que não diz absolutamente nada. Se eu perguntasse a você o que é o Sol, o Sol é o que está aí, é o que eu vou para a barra e queima meu corpo. Mas o que é isso que está aí que queima seu corpo? Sei lá, é o que está aí. Se eu perguntasse a você o que é a realidade, como a realidade é só para o seu sentido, não é para o seu pensamento, você me responderia: a realidade é o que está aí. E eu pergunto a você, o que é que está aí? É o que eu vejo, o que eu toco, o que sinto. Mas o que é que você toca, que você sente, é o que está aí. Então você entraria em um ciclo vicioso que não diz absolutamente nada. Quando você pergunta à ciência o que é que está aí, a ciência tem que dizer o que é que está aí. A ciência tem que definir, a ciência tem que dar conta conceitualmente. É por isso que ela operacionaliza o real. Eu sei que o vírus está aí. Eu sei que o vírus está aí. Mas a ciência vai buscar esse vírus que eu não vejo. Leva para o laboratório. Decifra a construção genética desse vírus. E eu não estou vendo. E como a ciência faz isso? Ampliando a sua razão. Operacionalizando o universo através... Agora, quando a gente se perde no mundo da fantasia, aí a gente começa a dizer que o presidente da República tem mais saber do que a ciência, e assim sucessivamente, que nada acontece, que tudo Deus sabe, que tudo Deus domina, que Deus sabe quando vai acontecer, que a natureza é sábia, nada acontece fora do tempo. Se eu não conquistei as coisas até agora, é porque Deus reserva a minha conquista para o futuro. Se eu ainda não encontrei a minha amada, é porque Deus está reservando uma amada melhor. Eu não tenho pressa, porque a escolha de Deus é sempre melhor. Enfim, você transfere para o outro a responsabilidade de cuidar de você e cuidar do mundo. Você se torna um ser infantil, um ser que não amadureceu, não cresceu, um ser que ainda não atingiu a maioridade da razão. Kant, mais tarde, vai trabalhar com esse conceito, mas a maioridade da razão está nascendo aqui. A maioridade da razão é você se tornar senhor da sua própria razão, você ser a autoridade da razão, mas não é uma autoridade por autoridade, é uma autoridade porque é capaz de produzir uma verdade que, quando questionável, tem como dizer a sua validade ou não. Entende? É nesse sentido. A verdade, então, desacralizada, se torna antropocêntrica, se torna humana. Olha que beleza isso, gente. Descartes humaniza a verdade. A verdade é uma conquista do homem e não uma concessão divina. Olha que beleza isso. A pergunta de Descartes é essa. Agora, o que é que você vai fazer com essa verdade? Transfere a responsabilidade da administração do universo para o homem. Olha que poder Descartes está fazendo, gente. Não é mais Deus que domina o mundo. Não tem a sua fé, não tem problema. Mas é você que é senhor do mundo. É você que é o senhor da natureza. Olha que poder a razão alcança no século XVII. É claro que a crise está superada, a crise está diminuída, diluída, porque o homem encontrou uma referência, encontrou um modelo matemático que se expressa metodologicamente.
obedecendo regras. A bitola da verdade não é mais a fé. Bitola é uma referência de medida, tá bom? Bitola, eu estou falando aqui com Elionai. A bitola é uma referência de medida. Essa referência de medida não é mais sobrenatural, não é mais medida pela fé, pela crença. Veja, gente, a fé, a crença, a superstição são territórios livres para escravizar o homem. Descartes está libertando esse homem. Entende? Descartes está dizendo, antes de você ter fé, tenha razão. E a razão administrará a sua fé. Antes de você acreditar em Deus, acredite na razão. E a razão administrará o seu conhecimento de Deus. Então, nesse sentido, depois de ter conquistado o sujeito, Descartes vai à conquista do mundo e à conquista de Deus. Logo, Deus é a primeira verdade. Olha a diferença, gente. Preste atenção. Deus é a primeira verdade que aparece no mundo depois do sujeito. Olha, esse detalhe é importante aqui. Deus é a primeira verdade que aparece no mundo depois do sujeito. Logo, antes do sujeito, de Deus, ao sujeito. O sujeito antecede metodologicamente a Deus, mesmo que ontologicamente Deus anteceda ao homem. Entende? Veja, ontologicamente nós vimos a ideia do perfeito antecede a ideia do imperfeito, mas metodologicamente a ideia do imperfeito antecede a ideia do perfeito. Logo, metodologicamente é a razão que alcança Deus, mesmo que ontologicamente Deus seja o criador de todas as coisas. Mas Deus só tem sentido se eu for capaz de decifrá-lo pelo cálculo matemático. É matematicamente o meu acesso a Deus, isso é importante aqui, o meu acesso a Deus é através da matemática, da ciência universal. Olha a diferença, gente. Não há nenhuma diferença entre o meu acesso a Deus e o meu acesso ao mundo. Não há nenhuma diferença, porque ambos, nem a mim mesmo, entende? Nem a mim mesmo. O acesso a mim, o acesso a Deus e acesso ao mundo é feito por um único caminho, o caminho da ciência universal. Logo, Deus é a expressão do meu cálculo matemático e não a expressão da minha fé. Dá para perceber isso, gente? Isso é transferir para o homem uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma autonomia nunca antes vista. É destituir de Deus o poder, olha aqui, gente, da verdade. A verdade não é uma conquista divina, é uma conquista humana. Gente, isso aí é uma revolução profunda na história da cultura ocidental. Tão profunda que é capaz de fazer a transição entre um mundo e outro, silenciar o mundo antigo e nascer um mundo moderno. Professor? Pois não, Denise. Isso. Denise, você disse ontem que fazia história, é? Não, eu sou psicóloga. Psicóloga. E queria trazer um... Deixa eu lhe falar uma coisa só, Denise, rapidinho. Sim. Você sabe que Lacan estudou muito Descartes, não é? Sim. Lacan estudou muito Descartes. Descartes diz, eu penso onde existo. Eu existo onde penso. Então, só onde penso, eu existo. Fora do pensamento, eu sou uma coisa pensante, uma natureza pensante. Fora do pensamento, eu não existo. Sequer posso pensar na minha existência. Eu sou uma coisa pensante. Mais do que isso, eu sou uma coisa pensante que existe enquanto, durante o pensamento. Logo, o pensamento é uma condição existencial e não circunstancial.
O homem não é um ser que às vezes pensa. O homem é um ser porque pensa. É uma coisa pensante. Aí, é claro que só é uma provocação para você. Lacan Mas vai... essa provocação, professor, eu vou provocar um pouquinho Mas mais. deixa eu concluir essa frase aqui. Lacan vai dizer o contrário. Descartes está errado. Eu sou aonde eu não penso. Aonde eu penso, eu não sou. Aonde eu penso, eu me escondo. A linguagem me esconde. É quando falta a minha linguagem, falta o pensamento. Nos atos falhos da minha existência é que eu me revelo. Mas aí é uma coisa de Lacan. Eu fui fazer uma palestra para o encontro internacional de psicologia, um encontro internacional de psicologia, e lá estavam as escolas freudianas, lacanianas, ia brincando, fazendo uma provocação. Eu fiz essa provocação e disse, gente, eu realmente consigo entender Descartes, mas Lacan está fora do alcance do meu pensamento. Pois não, diz assim. Então, como psicóloga, aqui nós temos no grupo 4 estudiosos especialistas da logoterapia, que vem também de uma base filosófica de Viktor Frankl. Ele traz isso como uma grande importância, que o homem é não um sujeito da falta, como traz a psicanálise Lacan, mas o homem é um sujeito que busca, e busca sentido. Ele traz na sua compreensão, quando eu penso, logo eu existo, ou logo eu sou, através da somática orgânica. Então, ele traz a psicossomática. Quando eu penso algo ruim, meu corpo também reage de forma negativa, com tensões, taquicardia, sudorese e muito mais. E quando também eu penso em algo muito positivo, isso me traz uma enorme alegria e satisfação, como uma forma de entender que o corpo e a psique não podem ser dissociadas de forma alguma, porque eles se falam. Então, não se fala. Isso que o senhor fala, não preciso de uma linguagem verbal, mas uma linguagem corporal que por si só fala. Então, a ciência, o Descartes traz essa contribuição, mas eu queria entender uma coisa. Eu sei, quando o senhor acabou de dizer, penso, logo sou, mas se fala muito penso, logo existo. Como eu não sou da filosofia, como é que isso mudou? A partir de que proposta? Penso, ou é a mesma coisa? Penso, logo existo e penso, logo sou. Como é A mesma coisa, a mesma coisa. Pensamento e existência é uma e a mesma coisa. Quando Descartes penso, logo existo, ele está dizendo penso, logo sou. É claro que você está acrescentando ao racionalismo cartesiano a manifestação fisiológica. Descartes resolveria isso num simples universo da fisiologia. Tá? O corpo não fala com a mente para Descartes. Não há comunicação entre o corpo e a mente. São duas substâncias distintas. O corpo é matéria, é extensão. Tá? O corpo, o seu corpo e um monte de terra é a mesma coisa. Entende? O mesmo tratamento que eu dou à terra, eu dou ao corpo, porque é matéria, é extensão. A física compreende isso só na extensão. Tá? O que o corpo acusa é que a mente determina. Entende? Então, o corpo sofre a ação da mente, mas a mente não sofre a ação do corpo. É claro que Descartes é atacado Como não, de todos os professor? lados. Como que a mente não sofre? Se uma pessoa tem um acidente, perde um membro, uma perna, ou fica inválido, isso pode atuar no seu pensamento negativo e depressivo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que Descartes está certo ou está errado. Sim. Entende? E aconselho a você, a qualquer um, compreender Descartes como Descartes é. Sim. Tá? Depois criticar. Entende? É claro que hoje você conhece, tem um sujeito que escreveu um livro, Damásio, escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Ele é um fisiologista. Entende? Tá? E ele exatamente critica Descartes. Toda a psicologia sensitiva vai criticar Descartes, mostrando que o homem é mais do que pensamento, é mais do que razão, há uma certa espiritualidade. Então, aí o corpo fala, o corpo se expressa, a razão em Descartes,
Ao contrário, tudo aquilo que não está submetido à ordem do método, à ordem da razão, não tem valor de fala. Se expressa, mas não operacionaliza, não comanda. Entende? Descartes rompeu. Não há comunicação entre a resistência e a res cogito, a coisa pensante e a coisa material. São duas substâncias distintas. Mas é claro que depois de ter conquistado, veja, quando ele conquista o homem, ele não precisou da extensão, não usou a extensão, entende? Mas depois de ter conquistado o eu, ele precisa do mundo, ele precisa conquistar o mundo, ele precisa tornar-se senhor do mundo. Mas tornar-se senhor do mundo não é subordinar-se ao mundo, é trazer o mundo para as mesmas categorias que o pensamento se encontra subordinado. Agora, eu decifro o mundo como matéria, entende? Porque, da mesma forma que eu digo que meu braço manda uma energia positiva para o meu pensamento, eu digo a expressão, quando eu quero uma coisa profundamente, quando desejo uma coisa imensa, desejo muito, o universo inteiro conspira a favor. Olha, se eu quero amar alguém, o universo conspira a favor. Mas se eu quero matar alguém, o universo conspira a favor? Ou o universo vai dizer, não, a gente só conspira para o bem. A ideia do mal, nós não vamos conspirar. Então, você está concedendo ao universo uma natureza humana, tá? Um antropomorfismo. Você vê na natureza uma extensão da sua alma, do seu corpo. Tá? Como você não sabe interpretar a ordem das coisas, então Deus dá o frio conforme o cobertor, tá? Ou dá o cobertor conforme o frio. Quem nasceu, veja, quem nasceu para ser vintém nunca chega a não sei quanto, não é? Cada um vem no mundo obedecendo a regra natural. Então, o coração passa a ter mais valor do que a razão. É preciso ouvir o coração. O coração se torna um território onde habita os valores que a razão não alcança. E esses valores que estão no coração, nesse espaço privilegiado do corpo humano, determina a razão. E se aparece alguém dizendo que a razão tem mais valor do que esses valores que estão no coração, é porque um retardado não sabe compreender o homem como um todo, o homem como um todo. Para o homem do século XVII, não estou dizendo aí só Descartes, tá? Mas para o homem do século XVII que vê o universo na perspectiva do mecanicismo, o coração é só um órgão, como eu disse ontem, que exerce uma função no corpo. Ele não tem mais importância do que o rim, do que o fígado, do que o intestino grosso, do que o intestino fino. Não tem muito sentido o coração ser o lugar do amor e o intestino ser o lugar das coisas ruins. O coração ser o espaço onde se guarda o que é perfeito e o intestino ser o lugar onde a gente guarda provisoriamente aquilo que vai ser excretado e eliminado. Entende? Aí você, então, divide o corpo humano segundo a sua própria vontade. Acredita o corpo humano, as suas crenças, as suas superstições. É claro que uma logoterapia quer compreender o mundo, o homem como um todo, corpo e espírito. Mas eu não sou entendido na logoterapia, nem tampouco na psicanálise. Não sou entendido, mas eu te garanto que existe um universo imenso de gente que não é da logoterapia, mas que está criticando Descartes por ter feito essa separação entre o corpo e o espírito. A incomunicabilidade entre a resistência e a o posto, o resposto e a resistência. O pensamento e a matéria. O pensamento e a extensão. Professor Josival, e aí pegando um pouquinho desse gancho, até um detalhe que a gente tinha, né? Porque Descartes é muito, exatamente por esta questão da resistência e da res, ele é muito creditado como sendo aquele, assim, um definidor do dualismo moderno. Certo? Né? Do dualismo moderno. Só que o dualismo do ser humano não existe. Quem é que tá falando aí? Rodrigo. Ô, Rodrigo, deixa eu ver sua cara aí, Rodrigo, que você está eu liguei a câmera.
Eu liguei a câmera, não está aparecendo, Não, não? é porque chega um pouquinho só pro lado aqui. Ah, tá. Agora, Desculpa. minha câmera está na sua cara. Ah, então, como eu estava dizendo, aí o que é isso, né? O Descartes ele vem com a resposta e a resistência, e aí ele cria isso que é comumente chamado, né, do dualismo moderno, né? Do dualismo do ser humano moderno. Só que o dualismo não é uma novidade de Descartes. Não, o dualismo já existia um dualismo do ser humano anterior. E aí vem a provocação. Qual é a novidade desse dualismo cartesiano em relação Ao dualismo ao anterior. dualismo anterior? Ok. Qual- Posso responder? Claro, por favor. Olha que pergunta bem feita, na hora certa, no lugar certo. Parabéns, Rodrigo. De fato, o dualismo não é uma invenção cartesiana. Platão já tinha dualizado o mundo, duplicou o mundo, né? Entre o mundo das ideias e o mundo sensível, entre o corpo e o espírito, não é? O cristianismo faz isso, não é? Tem a alma e tem a matéria. A alma é eterna, a matéria é provisória, não é isso? O mundo é um mundo de passagem, de aperfeiçoamento da matéria, mas essa matéria essa alma será despreendida do corpo. Está aí o dualismo. Mas aí está no sentido da crença, entende, Rodrigo? Está na perspectiva de uma metafísica destituída de uma racionalidade, destituída de uma experimentação, destituída de uma matematização. A diferença é que Descartes não está falando do dualismo. Descartes está buscando a matemática para provar o dualismo. Entende? Descartes precisa de um mundo desencantado, entende, Rodrigo? Descartes precisa de um mundo sem alma. Descartes precisa de um mundo sem fantasia, que é o mundo da ciência, entende? Se você diz que o mundo é dual, uma coisa está dentro da outra, entende, Rodrigo? O que Descartes está fazendo é lapidando, tirando o que não é matéria e o que é espírito, fazendo um tratamento geométrico de ambas as coisas, entende? Destituindo a alma, tá? Destituindo, desculpe, a matéria de qualquer representação qualitativa, porque se tiver uma representação qualitativa na matéria, ela não poderia ser tratada por uma física quantitativa, ela só poderia ser tratada por uma física qualitativa. Aí teria que voltar a Aristóteles, teria que voltar à ciência antiga. Nós estamos aqui tratando de uma ciência quantitativa, e a ciência quantitativa só trabalha com a matéria, com a extensão, não está trabalhando com a bondade, com a beleza, com a alma da matéria, com a divindade escondida na matéria. Não basta olhar, não posso olhar para o céu e ver Deus, entende? Eu olho para o céu e vejo, eu olho um corpo humano e vejo célula de carbono, entende? E nada mais do que isso, entende? Nada mais do que isso. E o que além disso, que eu vejo um corpo morto, é o que eu vejo num corpo vivo. E o que faz do corpo vivo não é uma presença de Deus nesse corpo, entende? Porque senão, ao abrir um corpo, fazer anatomia, eu estou desconfiando de Deus. Se Deus fez o homem na perfeição, por que eu vou duvidar e vou saber o que está lá dentro? Quem sou eu para penetrar no universo de Deus, entende, Rodrigo? Eu tenho que acolher que Deus fez a matéria, fez todas as coisas no seu sentido absoluto. Logo, não preciso investigar isso, já está dado. Basta acreditar que foi Deus que fez e está resolvido as coisas. Mas a ciência moderna é a ciência da experimentação. Entende? É a ciência da prova, Rodrigo. E a prova não é uma prova espiritualizada, é uma prova experimental. Tá? A hipótese tem que ser confirmada através da experiência. Logo, não basta eu dizer que o coração é um órgão que não tem uma função espiritual. Eu tenho que abrir o coração e ver lá que a função dele é jorrar sangue para o resto do corpo. Essa é a função dele. Quando ele não faz bem essa função, o corpo para. Mas como eu conheço essa função, eu entro nesse corpo e faço esse coração voltar a funcionar. Porque eu sei a sua mecânica.
Entende, Rodrigo? Eu não estou bulindo em um lugar sagrado. Eu estou bulindo em matéria. Estou trabalhando com a matéria. Eu conheço a mecânica do corpo, por isso faço o corpo funcionar. Por isso posso agir, interferir no corpo, fazendo ele voltar a funcionar se algo nele não está funcionando bem. Quando eu não posso fazer isso, eu recorro a Deus. Recorro a entidades que possam atuar sobre a minha ignorância, entende? Falo Deus, mas pode ser uma mãe de santo, pode ser um pastor, pode ser um leitor de carta, daqueles que olham para você e dizem, Rodrigo, tem uma mulher que lhe espera no futuro e que vai causar a você a sua plena felicidade. Lê o futuro, não é, gente? Lê o futuro. Por uma pura especulação mística. Aí não é possível a ciência, nesse sentido. Entende? Então, o que o homem do século XVII está fazendo, Rodrigo, é trazer esse dualismo, mas como prova matemática. Então, é matematicamente que Descartes separa o corpo do espírito, o pensamento da matéria, mas é matematicamente que ele irá subordinar a matéria ao espírito, entende? É matematicamente que ele irá trazer o mundo material para o pensamento. E é nesse momento que o pensamento se apropria do mundo, porque a linguagem do pensamento é a mesma linguagem do mundo. O mundo não expressa a vontade de Deus, o mundo expressa a vontade da matemática. E a matemática não tem vontade, tem cálculo. Entende? Não é por uma vontade própria que o valor de π é 13,18 aproximadamente. Não é por uma vontade particular que a raiz quadrada de 1 é 1. Não é por uma vontade particular que a reta é a menor distância entre dois pontos. Não é por uma vontade particular que 2 mais 2 vai ser 4. Mesmo que Deus não quisesse, mesmo que Deus resolvesse agir, ele não pode agir contra aquilo que é absolutamente verdadeiro. Um cálculo matemático absolutamente verdadeiro, Deus não pode contrariar. Primeiro, porque ele não poderia ser contra a verdade. Segundo, porque ele não pode fazer o imperfeito ser perfeito. Logo, mesmo que Deus quisesse, um cálculo matemático correto não pode dar um resultado errado, entende? Se o homem foi à Lua e o homem lançou um foguete à Lua e o foguete estourou no meio do caminho, qualquer pessoa diria é castigo de Deus, não é? Mas foi só um cálculo errado matemático, entende, Rodrigo? Só foi um cálculo errado. Alguma coisa foi calculada errado. É preciso recorrigir o cálculo. E quando recorrijo o cálculo, eu não preciso ir à Lua. Eu faço meus cálculos na mesa e o homem chega à Lua só com os cálculos. O que não pode é o cálculo estar errado. O que não pode é a razão não agir de bom senso, não ter domínio. Quando a razão tem domínio dessa realidade, ela opera a realidade, ela conquista a realidade, ela se torna senhor dessa realidade. Entende, Rodrigo? É nesse sentido. Então, aqui nós não temos um dualismo especulativo. Aqui nós temos um dualismo experimental, tá? Um dualismo matematizável. Tá? E vou te falar aqui agora uma coisa, Rodrigo. Não vou entrar aqui, porque eu quero deixar a segunda parte dessa aula para Hilme. Eu vou dar um intervalo às 10 horas, pedir a Valério que dê um intervalo aqui. Mas Descartes separa o mundo em todas as meditações. São 6. Na 6ª meditação, ele tenta juntar, e ele sofreu profundamente com isso, porque foi crítica de todos os lados. Porque, para Descartes, o espírito e a matéria são incomunicáveis. Não há comunicação, entende? Significa, são independentes. Um sobreviveria sem o outro. Tá? Se tivesse essa conexão, não poderia. Se fosse gêmeos sianeses, não teria como sobreviver um sem o outro. Entende? Mas Descartes rompe. O espírito é puro. Olha aqui, é essa beleza cartesiana, gente. É a conquista de uma razão pura, kantianamente falando mais tarde.
é a conquista de uma razão pura, uma razão que age na sua autonomia. É uma razão, Rodrigo, que não olha para fora, olha para dentro de si. O olhar para fora é só o segundo momento. Tá? Mas o olhar para fora é depois que o olhar para dentro conquistou o que tinha dentro. Entende? É garantido pelo que tinha dentro, é garantido pelo subjetivo, que Descartes vai em busca do mundo. Logo, para Descartes, o que é objetivo é o subjetivo. O mundo é o objetivo que foi, é o subjetivo que foi objetivado. Eu tenho uma ideia do mundo, mas essa ideia é matematizável. Eu tenho uma ideia de que eu posso levar o homem à Lua. Mas para eu ter essa ideia, eu tenho que provar matematicamente. Entende? Você sabe que as teses de Einstein, quando foram apresentadas, foram assustadoras, né? Era um menino apresentando teses da física relativa. Ninguém acreditava naquilo. Como é que um adolescente pode destituir a Academia da Ciência Histórica Universal? Quem é esse menino? Então, ele só tinha uma ideia, sem prova ainda, entende, Rodrigo? Olha que revolucionário. Só tinha ideia, cálculos matemáticos. Só isso. Foi preciso que ele viesse para o Equador, né, para a linha do Equador, e fizesse a experimentação para provar a validade da sua tese. Agora, quando veio a prova, os seus cálculos correspondeu à realidade. Logo, a realidade se adequou, não existe mais distinção, Rodrigo, entre o real e o racional, entre o racional e o real, porque a alma de um corresponde à alma de outro. Descartes está dizendo, a alma da matéria é a mesma alma do espírito, a matemática universal. É nesse sentido. Porque se fosse alma distinta, Rodrigo, jamais a alma poderia conquistar o mundo. Se fosse duas, por isso que Descartes está dizendo, só é distinta no primeiro momento, metodológico, entende? Só é distinta no primeiro momento. Agora eu vou à prova. Eu suspeitei, agora eu tenho que ir à prova. Eu tenho que colocar o conhecimento subjetivo à prova. Caso contrário, não tem validade. Aquilo que eu disse ontem, está cheio de loucos, cheio de cálculos matemáticos, mas nunca conquistarão o mundo. Então, não me basta ter os cálculos matemáticos, não me basta dizer que a física é quantitativa, se eu não posso quantificar a matéria, entende, Rodrigo? Para eu provar que a matéria é quantitativa, eu tenho que provar que os cálculos da física correspondem à matéria tal qual a matéria é, e não tal qual eu imagino que a matéria seja. A imaginação pode ser o primeiro momento, mas eu preciso da prova, e a prova é factual, é experimental. A crítica de Descartes é mostrando que a ciência que lhe antecedeu é uma ciência especulativa, não produz, especula sobre a realidade, mas não prova as suas especulações, entende? A grande transição é para uma conquista de uma ciência não mais especulativa, mas experimentativa, uma ciência de prova. Então, é por isso que no século XVII o método irá fazer tanto sucesso. Logo, Rodrigo, no plano da alma dividida, no plano da fé, é fácil se acessar, entende? Mas Descartes não está fazendo isso. Talvez seja a difícil compreensão do pensamento Descartes é porque ele quer dar razão matemática a uma coisa que as pessoas estão no hábito do senso comum. Todo mundo compreende que eu tenho uma alma e tenho um corpo. O problema, ninguém compreende quando eu dou sentido matemático para essa alma e para esse corpo. Parece estranho, mas parece estranho porque eu faço uso da razão do senso comum. Ainda não faço uso daquela razão que Descartes nos recomendou lá no início do discurso do método. Não basta ter razão. A razão é uma qualidade que todos se acham tão bem providos, diz Descartes. Nós nos achamos tão bem providos de razão que ninguém se acha carente. Você não vai encontrar ninguém dizendo eu sou um ser sem razão, né?
Então, todo mundo acha que tem razão suficiente. Por isso que Descartes vai dizer, não basta ser dotado de razão. Isso todo mundo é. É preciso transformar essa razão em algo operativo, entende? Algo que dê sentido ao homem e ao mundo. É preciso humanizar essa razão, é preciso desdivinizá-lo, é preciso dar autonomia ao homem, libertar o homem da escravidão divina. Tornar o homem senhor de si próprio. É isso. É nesse sentido que o meu livro, chamado Descartes e a Morte de Deus, indica nessa direção, entende, Rodrigo? O homem está... Não há... No território da verdade, não é possível dois senhor. A ciência não trabalha com dois senhor, o senhor da razão e o senhor da fé. Entende? Ou é um ou é outro. No reino, no trono do conhecimento, só há uma cadeira. Só há uma cadeira. Não se divide a cadeira entre o homem e Deus. A ciência, na catedral da ciência, na catedral do conhecimento, só é uma cadeira. O que Descartes está fazendo é colocando o homem sentado nessa cadeira. Mas para colocar o homem sentado nessa cadeira, ele teve que tirar alguém que estava lá sentado. Quem foi que ele tirou, Rodrigo? Deus, nesse sentido, desta observação. Nesse sentido, é o texto que eu escrevi. Agora, eu tenho um texto mais acessível a vocês, que é um texto mais introdutório, que chama... Eu não sei se vocês já entraram. Gente, eu não sei se vocês já entraram lá em meu site. Vocês têm um grupo, desse grupo, gente, do WhatsApp? Temos, professor. Tem? Vocês têm um grupo no WhatsApp? Temos, sim. Então, se vocês me acrescentarem esse grupo, eu passo algumas coisas para vocês que eu vou tendo aí. Depois eu saio. No WhatsApp e no Telegram. A gente tem um Hein? grupo no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Telegram. Ah, isso aí eu não sei o que é, não. Fica no WhatsApp mesmo. Tá? Eu vou passar o meu telefone, Rodrigo. Não, eu não sou eu o responsável, não. Não sei Quem é o não- responsável? O administrador? Professor Valério. Ah, então eu vou pedir a Valéria que me acrescente ao grupo, aí para eu passar o material para vocês. Eu não sei se esse livro está lá, mas é um livro que eu acabo de escrever. Eu acabo de escrever 2 livros e já está aqui em casa, já foi publicado tudo, mas eu segurei, não quis fazer o lançamento desses 2 livros, porque eu não quero fazer o lançamento virtual. Então, estou esperando a oportunidade para fazer o lançamento, presencial. Tá? Já convido vocês, na época que quiserem comparecer. E os 2 livros, um se chama Confissões Quase Filosóficas, onde eu trabalho com temas livres, e um outro se chama O Perigo da Filosofia. O Perigo da Filosofia é um texto mais introdutório da filosofia. Ao final do texto, eu estou trabalhando nesse texto aí, O Perigo da Filosofia, com esses temas que eu estou trabalhando aqui com vocês. De certa forma, é o processo de autonomia da razão. Tá? É o processo de esclarecimento da razão. É o percurso da razão em busca da sua própria libertação. Esse é o texto, entende? Libertação aqui no sentido de pensamento. Tá? Se a ignorância escraviza, o conhecimento liberta. E porque tem muito mais gente, porque tem tanta gente, tantos senhores, muito mais preocupados com a minha ignorância do que com a minha liberdade. Porque a minha liberdade incomoda tanta gente. Porque tem tanta gente com medo do meu pensamento. Porque tem tanta gente contra o pensamento de Descartes. É isso. Todo pensamento posterior a Descartes é cartesiano, mesmo sendo anticartesiano. Entende? Hume é um anticartesiano, mas ele está conversando com Descartes. Kant é um crítico do racionalismo kantiano, mas ele está conversando com Descartes. Hegel é um idealista
crítico do racionalismo cartesiano, mas ele é um cartesiano. Então, toda a filosofia, de certa forma, é cartesiana. Quando eu digo morte a Descartes, é porque todos querem matar Descartes, mas ninguém consegue se livrar de Descartes. A razão cartesiana perpassa toda a nossa cultura ocidental até os nossos dias. Eu não sou cristão, mas não tenho como tirar Deus da minha existência, porque Deus faz parte da minha cultura, não é, gente? Eu sou ocidental, e a ocidental é marcado pelos valores do cristianismo, e eu vivo nesses valores. Logo, minha célula, meu corpo está presente desses valores, mesmo que eu brigue com eles frequentemente. Eu nunca estudei Freud, mas a sexualidade do mundo moderno é profundamente influenciada por Freud. Uma menina de 12, 13, 14, 15 anos que está se descobrindo sexualmente, ela está influenciada por Freud, pela cultura pós-freudiana e pela cultura freudiana, sem nunca ter lido Freud. Eu posso nunca ter sido batizado, nunca ter frequentado a igreja, mas o que eu não posso é eliminar a cultura ocidental, cujos valores de bem, de mal, de justo e injusto é influenciado pela religião. Tá bom, gente? Então, Descartes é isso. Você pode não gostar de Descartes. O difícil é você viver sem ele. Ontem disseram Wittgenstein. Wittgenstein é um crítico de Descartes. Mas a razão wittgensteiniana é uma razão cartesiana. O princípio ainda da razão ocidental, ela está garantido pelo que Sartre está colocando. Não há possibilidade de uma razão que busca o conhecimento da verdade que não tenha como fonte originária o cogito, o penso, logo existo. Seja você ateu, seja você um cristão, seja para onde for. Se você quer uma razão autônoma, o ponto de partida é a autonomia do pensamento, é a autonomia do cogito. Mas eu disse aqui, estou falando aqui para encerrar esse primeiro momento da aula, que no segundo momento eu vou falar de Hume, tá bom? Eu só vou agora completar isso aqui para dar sentido a um salto que eu tenho que fazer lá. Eu disse que Descartes prova a existência de Deus, porque ele vai precisar de Deus para garantir a conexão entre o sujeito e o mundo. Tá? E ele garante isso através das ideias inatas. Então, as ideias perfeitas, como é a matemática universal, são como que impressas na nossa alma por Deus. Então, as ideias inatas, que são perfeitas e não podem ser produzidas pelo homem, que é imperfeito, e a prova da sua imperfeição é a dúvida, elas não são produzidas pelo homem, elas são impressas na nossa alma por Deus. Então, ontologicamente, Deus garante a conexão entre o eu e o mundo. Tá? Então, o homem já chega no mundo com essas ideias impressas na sua alma. O que ele faz no seu percurso é despertar essas ideias, revelar essas ideias que já está na sua alma, não está fora do homem, como era antigamente, já está na sua alma. A decifração é a desvelação da consciência, é a consciência tomando consciência de si, é a consciência se autoconhecendo, é a consciência se revelando, é a consciência sabendo da sua extensão, é a consciência se manifestando no mundo. Tá? Mas essa consciência traz como uma marca impressa na sua alma as ideias inatas de Deus. Gente, dei uma cansada aqui, deu para perceber aí? É muito tempo, né? 10 horas, 2 horas falando, né? Vamos enrolar aqui 2 minutinhos para respirar. Aí, Gilvaldo Souza quer fazer uma pergunta, não é, Gilvaldo? Genivaldo também quer fazer uma pergunta. Mônica quer fazer outra. Gente, é muita gente querendo perguntar. Anderson, Bianca, Tiago, Maria Souza, todos querendo fazer uma pergunta. Calma, gente. Vamos devagar aí. Professor, bom dia a todos. Diga, Genivaldo.
Eu vou aproveitar os minutos restantes, né? Já que você disse que vai tratar de Hume na segunda parte, e uma questão que me interessa muito é o seguinte: em relação a Descartes, eu não sou muito leitor de Descartes, mas o senhor pontuou uma Qual é a questão sua que eu acho. formação, Genivaldo? Eu sou da área de educação. Sou formado em educação, mas minha pós-graduação toda vai para o campo da filosofia da educação. Mestrado, doutorado. Você tem doutorado em educação, né? Filosofia. Mas voltando para a questão, é o seguinte: eu penso que o período moderno constrói uma ideia de liberdade fundada na concepção de razão. Aí você pega Kant e vai em diante, né, toda a concepção. A ideia de emancipação, por exemplo, isso é muito forte na educação, né? A educação para a emancipação. Até os frankfurtianos retomam essa temática, claro, a partir de uma outra ideia de razão. Mas em relação a Descartes, né, eu penso que o começo vem daí, mas a minha pergunta é: como é que Descartes pensa? Não sei se essa relação é feita nele, né? Se a ideia de razão em Descartes implica uma concepção de liberdade. Se sim, qual seria a noção de liberdade em Descartes? Essa é uma curiosidade minha e eu vou aproveitar para lhe ouvir falar. Tá, deixa eu colocar. Eu acho que sua pergunta é precisa e de qualidade. Uma pergunta, infelizmente, eu não tenho tempo para responder como você merece, como a sua pergunta merece. Mas eu te garanto, digo uma coisa, eu disse ontem aqui que o século XVII produz um iluminismo, e o iluminismo tem como majestade, expressão máxima, a razão. E durante essa aula aqui, eu estou trabalhando que a grande conquista do século XVII é a liberdade do homem. Só é verdadeiro aquilo que o homem livremente pensa, livremente produz. Então, a verdade não é uma imposição, entende? Não está de fora para dentro. É livre, espontaneamente, que o homem produz a verdade. Agora, isso lhe traz responsabilidade, porque a verdade não é uma inspiração, é uma transpiração. Ela requer o exercício do pensamento. Ela requer uma razão que funcione corretamente, para que possa alcançar verdades claras e distintas. Uma razão que quer ser livre, mas não traça, não percorre o caminho das verdades claras e distintas, é uma razão ignorante. É uma razão que peca, é uma razão que toma a escravidão como sua verdade. É uma razão que é escrava, mas não se reconhece na sua escravidão. A primeira manifestação da liberdade é a autonomia de pensamento. Não há nenhuma liberdade que não tenha como causa originária a autonomia do pensamento. O homem é livre quando é capaz de pensar por si só. É essa razão cartesiana, Rodrigo, que vai influenciar, perpassando pelos filósofos que irão vir posteriormente, chamados iluministas. Hegel, veja você, só para você ter ideia, Descartes irá influenciar todos os iluministas posteriores, todos filhos da Revolução Francesa, entende? Hume, só para você ter ideia, Rousseau foi secretário de Hume. Hume levou Rousseau para a casa dele. Rousseau é o pai da pedagogia moderna, como você sabe, né? O Emílio inaugura uma nova pedagogia, uma nova forma de tratar a criança. Rousseau constrói o contrato social, onde a força do poder não se encontra mais em um poder absoluto, em um Deus, mas na liberdade do povo, no povo. O povo é a expressão da vontade, né? Tudo se faz através de um contrato na autonomia de cada sujeito em particular, entende? Qual é a grande manifestação da Revolução Francesa? Igualdade. Descartes está dizendo todos são iguais, porque todos podem pensar. Liberdade,
Todos são livres, desde que saiba construir a sua liberdade. Não basta se achar livre, é preciso provar-se livre. E fraternidade, todos querem o melhor, todos querem a paz, todos querem viver bem. É os 3 princípios da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade. Platão dizia lá no século IV, o homem, aí é a ingenuidade de Platão, mas eu a si mesmo amo a ingenuidade de Platão. O homem não peca por má fé, ele peca por ignorância. Maquiavel vai dizer o contrário, o homem é perverso e mau por natureza. Platão diz, o que faz o homem errar ou pecar, ser mau, não é porque ele é mau por natureza, é porque ele ignora o bem. Se ele conhecesse o bem, seria uma contradição ele conhecendo o bem, praticasse o mal. Então, Platão é um idealista, ele imagina isso. Então, o conhecimento é a forma que tem do homem acessar o bem, e, acessando o bem, praticar o bem. Descartes está dizendo, o conhecimento é a forma do homem conhecer o mundo, e conhecer do mundo, trazer o mundo ao seu serviço, trazer o homem à liberdade. Cada homem é livre para expressar o seu pensamento, mas não é livre para desconstruir a verdade fora da ordem universal, fora da ordem da matemática. Quando Descartes diz fora da ordem universal, está dizendo fora de uma ciência universal, fora de uma ciência reguladora, que dê conta de toda a ciência, que seja a raiz, entende? Que seja a raiz desse tronco, dessa grande árvore, de onde saem todos os ramos do conhecimento. Mas todos os ramos do conhecimento, seja qual for, no plano da moral, no plano da ética, no plano da física, no plano, qualquer que seja o plano, em todos os planos possíveis, esses ramos que saem de um tronco comum, é o mesmo tronco. Entende, gente? É o mesmo tronco, não são diversos troncos com naturezas distintas, não, é um único tronco. Olha aqui, uma árvore com um único tronco. Esse tronco chama-se física, a física. Logo, qualquer ramo que saia fora desse tronco não é ciência. Pode ser qualquer coisa, pode ser religião, pode ser qualquer coisa, mas ciência não é. Para ser ciência, tem que sair desse tronco comum. Olha o que é que Descartes está fazendo. Então, quer pensar bem? Pensa essa árvore. Só há uma possibilidade. Pensa dentro da estrutura dessa árvore. Eu pergunto a você, qual é a ciência moderna, hoje, que não pensa através dessa árvore cartesiana? Qual é a ciência? Onde se faz ciência sem a geometria, sem a aritmética e tem a física? É possível a ciência fora desse campo? Não. Você poderia dizer, sim, mas eu não preciso da raiz. Você poderia dizer, eu não preciso de metafísica para fazer a física. É verdade. Aí é uma outra interpretação. Mas Descartes está dizendo, sem essa metafísica, porque ele precisa dessa metafísica, gente, porque a metafísica é que fará a conexão da raiz com o tronco, entende? Da matéria, que é a extensão, com a física que está na raiz. Essa metafísica é trazer Deus para confirmar as minhas ideias e nada. Então, a metafísica é a condição. Um capítulo de um livro meu, esse livro que eu falei para vocês há pouco instante, que chama-se Descartes e a Morte de Deus, o segundo capítulo desse livro chama-se Deus, é isso. O segundo capítulo é Deus na Física Cartesiana. Deus na Física Cartesiana. É o título. O subtítulo desse título é Uma Física em Busca de uma Metafísica. Tá? Deus na Física Cartesiana. Uma física em busca de uma metafísica. Então, Descartes está buscando uma metafísica para dar sentido à física. Porque Descartes, antes de ser um metafísico, é um físico. A metafísica é um segundo momento, mas é um segundo momento que, ontologicamente, torna-se o primeiro momento, torna-se a raiz. Mas Descartes, antes de ser um metafísica, é um cientista. No texto que eu escrevo, um capítulo do livro chama-se Descartes sem metafísica. Descartes sem metafísica. Descartes é um cientista.
Nunca precisei da metafísica. É o que ele vai dizer em todo o primeiro capítulo. Todo o primeiro capítulo do livro é um Descartes sem metafísica. Logo, mas Descartes não é só um cientista, Descartes é um filósofo. Então, ele precisa trazer a metafísica, e ele traz a metafísica para subordinar a própria física, para dar um fundamento metafísico à física. E, ao fazer isso, ele traz Deus para a metafísica. Mas ele, em primeiro momento, o cogito cartesiano inteiro não requer uma metafísica, excetuando a metafísica do próprio código, excetuando a metafísica da própria física, tá? Enquanto método, mas ele não requer a presença de nenhuma natureza distinta física para justificar a física. O limite cartesiano é a física, num primeiro momento. Num segundo momento, ele requer uma metafísica para dar fundamento dessa física. Ele requer uma metafísica que torne-se raiz, que segure e sustente esse tronco do qual sairá todos os outros campos do conhecimento. Dá para entender, gente? E aí, querem dar 10 minutos? Nesse sentido, Rodrigo, a liberdade aí é isso. Em todos os territórios, depois de Descartes, liberdade e razão estão próximos. Desculpe, não é Rodrigo, não, é Genivaldo. Genivaldo tá falando. Foi Genivaldo. É Genivaldo. Em todos os campos, depois de Descartes, liberdade e razão são sinônimos. Toda a liberdade fora do limite da razão é escravidão, é ignorância. O homem é livre em Deus. Ele é todo libertador, Genivaldo, todo libertador é o seu Senhor. Logo, okay, obrigado, professor. Todo libertador é o seu Senhor. Deus me liberta. Aquele que libertou tornou-se Senhor de mim. Para que eu me torne absolutamente livre, eu tenho que matar todos os meus senhores. Eu tenho que libertar-me. Eu tenho que ser Senhor de mim mesmo. E eu só posso ser Senhor de mim mesmo se eu for Senhor da minha razão. Só a razão me torna livre. Entende, Genivaldo? Nesse sentido, a razão cartesiana está anunciando a razão do século XVIII, lá na frente. Descartes está preparando o terreno para o iluminismo francês. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não significa que todos têm a razão. Mas vocês se lembram, só dando um saltinho aqui para completar, que o grande exemplo da Revolução Francesa, do iluminismo, é a enciclopédia, o movimento enciclopedista, o conhecimento ao alcance de todo. O que é enciclopédia? É hoje a nossa internet. É um livro que tenha todos os conhecimentos. Ninguém esconde mais nada, entende, Genivaldo? Todo homem pode ter acesso ao conhecimento, porque só o conhecimento liberta o homem. O homem que não tem acesso ao conhecimento está condenado à ignorância. E no reino da ignorância, os senhores são senhores de escravidão, são senhores de escravo. É preciso o conhecimento. Então, o que é que a Revolução Francesa disponibiliza? O conhecimento humano para todos os homens através da enciclopédia. A enciclopédia é a forma que você tem para acessar o conhecimento, porque a razão precisa de conhecimento nesse sentido. Então, se a razão no século XVII sobe no altar da liberdade, com a bandeira da liberdade, é essa mesma razão que no século XVIII, na Revolução Francesa, arteará a bandeira da liberdade. Liberdade, liberdade acima de qualquer coisa, liberdade. Mas o homem só é livre quando é senhor de si mesmo. Por isso, quando Rousseau constrói o contrato social, a vontade do povo é a vontade de Deus, inversamente do absolutismo de Thomas Hobbes, por exemplo. Né? A vontade de Deus, a vontade do rei, a vontade do governante é a vontade do povo. Aqui, ao contrário, é a vontade do povo que é a vontade de Deus. Veja, a vontade do povo, a verdade do povo antecede e possibilita a vontade de Deus. O homem não está subordinado à vontade de Deus, mas Deus é a expressão da vontade do povo. Olha como inverteu aqui.
Olha como é cartesiano. Então, gente, Valério, tá por aí, Valério? Oi, estou sim. Então, você estava ouvindo a aula aí, Só não no é? finalzinho agora. 5 minutos. Então, Valério, dá para a gente 10 minutos? Nós, gente, vamos ter 10 minutos 10, aqui. 15, até 20, o que vocês entenderem. Não. No máximo 15 minutos, tá bom? Tá, beleza. Tá. Abraço, até daqui a pouco, gente.